Bem, antes de responder essa pergunta, é importante esclarecer quem está obrigado e quem não está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda, né? Está obrigado a apresentar a declaração de renda este ano quem obteve no ano passado rendimentos tributáveis a partir de R$ 28.559,70, que seriam salário, renda de aluguel, pensão alimentícia, enfim, todas aquelas rendas consideradas tributáveis, né? Também estão obrigados a apresentar a declaração aqueles que receberam R$ 40.000 ou mais de rendimentos isentos e não tributáveis, como, por exemplo, indenizações, lucros de empresas, ou seja, rendimentos considerados isentos ou não tributáveis pela lei, né? Também devem declarar aqueles que no ano passado receberam o auxílio emergencial e mais R$ 22.847,76, valendo lembrar que quem se enquadrar nessa hipótese, ou seja, recebeu pelo menos R$ 22.847,76 de rendimentos mais o auxílio emergencial, deverá devolver aos cofres públicos esse auxílio emergencial. Isso é muito importante nessa declaração desse ano, né? Também estão obrigados a apresentar a declaração quem possuir bens ou direitos de valor equivalente ou superior a R$ 300.000. E quando a gente fala de bens e direitos, estamos falando de imóveis, automóveis, cotas de empresa, enfim, aquele patrimônio do contribuinte igual ou superior a R$ 300.000. Neste ponto é interessante esclarecer o seguinte: aquele que é casado e possui um bem em comum, certo? De valor igual ou superior, por exemplo, um casal que tem um imóvel de R$ 600.000, e um dos cônjuges já apresenta a declaração informando esse bem, e o outro cônjuge não possui outras hipóteses de obrigação de declarar, ele não precisa declarar, uma vez que o bem já foi declarado pelo seu cônjuge na sua declaração. Tá? Outra hipótese que obriga o contribuinte a apresentar a sua declaração é o ganho de capital. Tá? O que é o ganho de capital? É a diferença positiva entre o preço de compra e o preço de venda de determinados bens, como imóveis, operações na bolsa de valores, enfim. Quem se enquadra em algumas dessas hipóteses deve apresentar a declaração do imposto de renda. Lembrando que não é cumulativo. Se enquadrar em uma dessas hipóteses, já está obrigado a apresentar a declaração. Outra hipótese é quando o cidadão vende seu único imóvel residencial e utiliza esse mesmo recurso dentro de um prazo de 180 dias para adquirir um outro imóvel. Nesse caso, o pagamento desse ganho de capital fica postergado para quando ele vender esse novo imóvel, mas ainda assim, ainda que não tenha imposto a recolher neste momento, ele está obrigado sim a comunicar essa operação em sua declaração de imposto de renda. E por fim, estão obrigados também a apresentar declaração do imposto de renda aqueles que tiveram ganhos de atividade rural igual ou superior a R$ 142.798,50. Se você se enquadra em uma dessas hipóteses, deve sim apresentar a sua declaração de imposto de renda. Pois bem, respondendo a sua pergunta, o que deve ser declarado, o que deve constar na sua declaração de imposto de renda? Primeiramente, todos os pagamentos e valores recebidos, salário recebido, aposentadoria, dinheiro de aluguel, até rendimentos acumulados, por exemplo. É muito comum no Brasil ações judiciais reclamando diferenças salariais, né? E aí vem de uma vez depois esse valor acumulado. Então, isso deve sim ser declarado lá como rendimentos acumulados, tá? Deve constar na sua declaração também despesas e pagamentos efetuados, especialmente aqueles que forem efetuados para pessoas físicas, né, autônomos, prestadores de serviços, como médicos, dentistas, fisioterapeutas, né, devem ser declarados os pagamentos, inclusive indicando o CPF do favorecido, tá? Deve ser declarado também os pagamentos dedutíveis efetuados a pessoas jurídicas, tá?
doações efetuadas para pessoas físicas, jurídicas, partidos políticos, enfim, as doações efetuadas. E, por último, não menos importante, é muito importante que conste da sua declaração eventual variação patrimonial, ou seja, se no ano passado você declarou que possuía um carro e vendeu esse carro durante o ano de 2020, você precisa declarar que vendeu esse automóvel, indicando quem o comprou, por quanto comprou. Tá? Da mesma forma, as operações de compra. Se você adquire um imóvel, adquire um automóvel, adquire bens, adquire direitos ou os vende dentro do exercício de 2020, você está obrigado sim a constar na sua declaração esta variação patrimonial. Para que a Receita ela verifica se a sua variação patrimonial, seu acréscimo patrimonial, está de acordo com a renda que você possui, com a renda que você auferiu no ano. É muito comum que as pessoas deixem de declarar alguma renda e não observam uma evolução patrimonial incompatível, tá, com a sua renda, com a renda declarada. Isso aí acaba gerando malha fina, o contribuinte é convidado para a malha fina e lá não consegue justificar por que deixou de declarar uma determinada renda, como, por exemplo, a pessoa que é aposentada e leciona, ou a pessoa que exerce uma atividade remunerada e recebe renda de aluguel, enfim, pessoas com mais de uma renda e deixa de declarar uma dessas rendas. Acontece que ele será convidado à malha fina, né, a malha fiscal, para prestar esclarecimentos, e se não conseguir se justificar a contento, certamente será autuado e sofrerá as penalidades aplicáveis.